Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a segunda videoaula. Na primeira nós falamos sobre coordenadas, sistema de coordenadas, e mostramos duas, as coordenadas retangulares e as coordenadas polares. Por fim, foi feito um exercício que visava relembrar o cálculo de área de figuras no plano. Muito bem, essa é a segunda videoaula, ela dá início ao assunto de relações e funções. O principal tema é o mais longo do primeiro ano do ensino médio. Então, funções começa agora e vai até o final do ano, com os variados tipos de funções. Muito bem, o que é uma função? O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar de destaque em vários de seus tópicos. Para falar de funções, vamos antes apresentar um termo usado muito frequentemente, a grandeza. Toda característica que pode ser expressa por uma medida é chamada de grandeza, como, por exemplo, a velocidade de um carro, a profundidade do oceano, a temperatura numa região. A variação da medida de uma grandeza associada a outra caracteriza uma função. Observe que o crescimento de uma planta depende do tempo. A taxa de evaporação numa piscina depende da temperatura. A pressão no mar depende da profundidade. Todas essas relações são exemplos de função. O que nós vamos fazer agora para introduzir esse assunto é falar de funções cotidianas que nós não percebemos que se trata de função e que pode ser matematizada, certo? Então, são funções que nós podemos ter no dia a dia. Por exemplo, Sapo Joe trabalha numa empresa e seu salário mensal é de R$ 2.000, acrescido de uma comissão de 3% sobre o total de vendas que ele realiza no mês. Tu entendeu? O salário dele sempre é R$ 2.000 mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa depende de quanto ele vende no mês, porque tem que calcular a comissão de 3% sobre o total das vendas. Então, a primeira pergunta. Se Sapo Joe vender para R$ 30.000, imagina que ele está numa loja e vende para R$ 30.000, qual será o salário dele, do Sapo Joe, ao final do mês? Muito bem, eu tenho os 2.000 fixos, mais 3% de 30.000. 3% é 3 dividido por 100. Então, eu tenho 2.000 mais 3%. 3 dividido por 100 dá 0,03, que eu vou multiplicar por 30.000, que foi o total de vendas que o Sapo Joe teve. Então, isso vai dar 2.000 mais R$ 900, que é a comissão do Sapo Joe. Isso totaliza R$ 2.900. Então, é um exemplo bem simples de uma situação corriqueira que acontece aí todo dia nas lojas para quem vende, quem recebe também por comissão. Agora, não tem uma pessoa que calcula o salário de cada empregado manualmente. Isso tem uma máquina, um computador que faz isso. Então, existe uma expressão matemática que calcula o salário de todos, inclusive do Sapo Joe, em função do total de vendas. Essa expressão vai caracterizar a função, que é a relação entre duas grandezas. Quais são as grandezas envolvidas aqui? O salário do Sapo Joe, chamado S, e o total de vendas, chamado X, que o Sapo Joe realizou no mês. Então, o salário dele vai ser 2.000, que é fixo, mais o total de vendas, que eu chamo de X, multiplicado por 0,03, que significa 3%, conforme o enunciado prega. 3% é 3 dividido por 100, o que dá 0,03 vezes X. Essa é a lei, a fórmula que está no computador da empresa, que calcula o salário de cada empregado, inclusive do Sapo Joe. Tá claro? Esse é o primeiro exemplo. É bem simples e bem atual. Isso acontece corriqueiramente. Vamos para o segundo exemplo. Muito corriqueiro também. A companhia de água de uma cidade cobra sua taxa sobre o consumo do seguinte modo: até 15 metros cúbicos de água consumidos custam R$ 80. Independente de quanto tu consuma, se for até 15 metros cúbicos, tu paga R$ 80. Acima desse volume, cada metro cúbico custa R$ 10, ou seja, acima da taxa, que é de 15 metros cúbicos,
Cada metro cúbico de excesso custa R$10. Então, se num determinado mês forem consumidos 20 metros cúbicos, quanto será pago pela água? Olha só, eu tenho 80 que é fixo, mais o excesso que vai ser pago, a taxa de R$10 por metro cúbico. Qual foi o excesso? 5 metros cúbicos. Então eu faço 5 vezes 10, que é 50, mais 80 dá R$130. É uma situação que pode acontecer naturalmente e ninguém seria enganado pela cobrança errada dessa companhia. Então é um cálculo simples de entender e de fazer. Agora, de novo, não tem uma pessoa que calcula residência por residência o valor que tem que ser pago da água. Tem uma fórmula matemática, e essa fórmula agora depende de duas coisas. Depende de uma coisa. Depende se o consumo for maior ou for menor que 15 metros cúbicos. O valor a pagar é 80 fixo se o X, que é o consumo, volume, for menor ou igual a 15 metros cúbicos. Tá? Então, se o valor a pagar é 80 se o consumo, que é X, for menor ou igual a 15. Tá, e se ele passar de 15? Se o consumo passa de 15, então o valor que eu vou pagar vai ser 80 mais 10 multiplicado pelo excesso. O excesso é só o que passa de 15. Por exemplo, se eu consumir 16 metros cúbicos, eu não vou pegar 16 e multiplicar por 10. Eu vou pegar só 1 e multiplicar por 10, porque 1 é o excesso de água consumida. Portanto, eu tenho que fazer x menos 15, que representa o excesso. Se tenho 16, é 16 menos 15, que é 1, vezes 10, que é 10, mais 80 daria 90. Então, o valor, a fórmula matemática, que depende do consumo, é dada por duas sentenças. 80, se o consumo for menor ou igual a 15, e 80 mais 10 multiplicado pelo excesso, o excesso é x menos 15, é o que passa de 15, se o x for maior do que 15. Tá? Então essa é a lei matemática, a função que está dentro, a fórmula que está dentro do computador da companhia de água que calcula o valor pago por cada família ao final do mês nessa cidade. Certo? Mais uma. O valor V em reais da conta mensal de energia elétrica é calculado a partir do consumo em quilowatt-hora. Essa aqui é a sigla de quilowatt-hora, que é a unidade que mede energia. Para consumos inferiores ou iguais a 300 kWh, o valor do quilowatt-hora é de 50 centavos. Então, cada quilowatt-hora custa 50 centavos se o consumo for menor ou igual a 300. No entanto, para consumos maiores, o valor do quilowatt-hora é acrescido de 50% para a parcela que exceder a 300 kWh. Cuida só. Aquilo que ultrapassa 300 kWh tem um custo 50% maior do que os 50 centavos. Tá bom? Vamos imaginar agora que o consumo do mês foi de 500 kWh. Quanto será pago pela energia? Muito bem. 300, tu vai pagar 50 centavos cada quilowatt. Então, 300 vezes 50. O que ultrapassa os 300, que são 200 kWh, tu vai multiplicar pelo valor do quilowatt-hora no excesso. A parcela que exceder tem uma cobrança 50% mais cara. 50% é metade. 50% de 50 centavos é 25 centavos. Então, cada quilowatt-hora de excesso vai ter um custo de 75 centavos. 50, que é o preço normal, acrescido de 50%, que é metade desse valor. Então, vai para 75 centavos. Portanto, 300 eu multiplico por 0,50, que é o valor normal, mais 200 eu multiplico por 0,75, que é o valor do excesso, o que dá 150 daqui, mais 150 daqui, totaliza R$300 para o consumo
para o valor pago na letra A. De novo, esse cálculo não é feito pessoa a pessoa. Tem uma fórmula matemática dentro do computador, da companhia de energia elétrica, que faz esse cálculo para todo o cliente. Muito bem. E qual lei é essa? Que fórmula é essa? Muito bem. O valor a pagar depende se o consumo for maior ou menor que 300. Se o consumo, X aqui de novo, tá? Se o consumo é menor que 300, eu vou pegar 50 centavos e multiplicar pelo consumo. Como eu fiz aqui, ó. 300 vezes 0,50. Tá? Então, se fosse 120 kW de gasto, seria 50 vezes 120. Quando é menor que 300, eu já sei fazer. É só pegar o consumo e multiplicar por 0,50. Tá, e quando ultrapassa 300? Bom, quando ultrapassa 300, eu vou calcular primeira parte, aquilo que não é de excesso. 50 centavos multiplicado por 300. 50 centavos multiplicado por 300, que é o valor normal da cobrança do quilowatt-hora, é R$150. Então, R$150 é pelos primeiros 300 kWh gastos. Acima de 300 kWh, o excesso, de novo, ó, x menos 300 é o excesso, é o que ultrapassa 300. Por exemplo, se fosse 400, eu teria 400 menos 300, 100 de excesso. Tá bom? Então, o excesso é x menos 300, eu vou multiplicar por 75 centavos, quando o consumo for superior a 300 kWh. Tá? Então, essa lei aqui é uma lei composta por duas sentenças. Tá? É uma situação corriqueira no dia a dia e importante de ser entendida. Uma sentença para valor menor ou igual a 300 kWh de consumo e outra sentença quando o consumo é maior que 300 kWh a partir do texto, das informações que o texto traz. Certo? Então, pausa, revisa a explicação desse vídeo, procure entender porque esse assunto é muito importante para a continuidade do conteúdo. Tá? É central, assim. Ele é mais importante do que o cálculo abstrato que é feito de funções, o entendimento dessa relação entre duas grandezas. Tá bom? Vamos para o último exemplo. Esse aqui é abstrato, mas é bem legal. Os palitos abaixo foram usados para produzir quadrados. Então aqui eu tenho um quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados. Note que para formar um quadrado são necessários 4 palitos. Ó. 1, 2, 3, 4. Para formar 2 quadrados são necessários 7 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 3 quadrados, 10 palitos. Eu quero saber qual é a lei que relaciona o número n de palitos necessários em função da quantidade q de quadrados que eu quero produzir. Um quadrado, 4 palitos. Eu estou olhando no desenho. 2 quadrados, 7 palitos. Eu estou enxergando no desenho. 3 quadrados, 10 palitos. Eu estou enxergando no desenho. Agora, se eu quiser saber 100 quadrados, quantos palitos eu vou utilizar? Para isso eu preciso da lei matemática, da função, da fórmula. Muito bem. Como é que eu posso fazer isso? Pensa um pouco a respeito de como é que eu posso produzir esse número 4 a partir do 1, esse número 7 a partir do 2, esse número 10 a partir do 3. Pausa o vídeo agora e reflita. Para um quadrado tem que aparecer 4 palitos, para 2 quadrados, 7 palitos, para 3 quadrados, 10 palitos. Então tem que ter uma relação que relacione 1 com 4, 2 com 7, 3 com 10. Pausa, pensa. Como é que eu faço isso? Olha, um jeito de pensar é que esse aqui vai de 3 em 3. Ó. 4 mais 3, 7, mais 3, 10. Tá? Então, essa é uma característica. O próximo aqui seria 13. Para 4 quadrados, seria 13 palitos. O que eu tenho que fazer com esse 1 para dar 4? O que eu tenho que fazer com esse 2 para dar 7? O que eu tenho que fazer com esse 3 para dar 10? Para uma quantidade Q de quadrados, a quantidade de palitos N que eu vou utilizar é 3 multiplicado por esse número mais 1. Olha como dá certo. 3 vezes 1, 3. Mais 1,
4. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, o número de quadrados é multiplicado por 3 e somado com 1. Isso fornece um número de palitos. Essa é a lei matemática. O número de quadrados é igual a 3. O número de palitos é igual a 3 multiplicado pela quantidade de quadrados somado com 1. Tá bom? Um jeito diferente de pensar é que vai de 3 em 3. Então, é 3Q. Trocando Q por 1 tem que dar 4. Trocando Q por 2 tem que dar 7. Então, o que tem que fazer com esse 3Q? Somar 1. Assim eu descubro a lei. São exemplos que relacionam duas grandezas fundamentais para o desenvolvimento do conteúdo seguinte. Então, eu vou deixar uma lista de exercícios desse conteúdo, com situações parecidas com essa, para te tentar resolver. Sem estresse, sem pressa, mas assim, te dedica, revisa a explicação dessa videoaula e procura fazer os exemplos. Isso vai ser uma vantagem para ti quando as aulas voltarem ao normal. Tá bom? Feito? Bons estudos! Obrigado pela companhia e nos vemos por aí.